Fala pessoal, tudo certo? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar de estação de monta em relação à monta natural. Vamos entender quanto que cada um desses sistemas, comparado com o mesmo número de vaca, consegue gerar de dinheiro, consegue gerar de poder financeiro dentro de uma fazenda, beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se vai te ajudar a se planejar, pô, assiste o vídeo até o final, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, tem vídeo 3 vezes por semana para trazer muita informação legal para você. E deixa um like, fortalece o canal, assim o YouTube entende que esse vídeo é importante, é relevante e mostra para o maior número de pessoas possíveis. Beleza? Olha só, esses dias atrás a gente estava conversando entre alguns amigos em um grupo e teve gente, claro, como em todo assunto polêmico, que fica a favor, que é a favor da monta natural porque melhora o fluxo de caixa, ou ele acha, tá, que melhora o fluxo de caixa de uma fazenda de cria porque tem bezerro toda hora sendo vendido, e gente defendendo a estação de monta porque ela padroniza melhor seu sistema. Mas agora eu quero trazer números reais para vocês, tá? Uma análise bem fundamentada para a gente entender se comparada com o mesmo número de vacas, quais que no final das contas consegue gerar o maior volume de dinheiro possível. Então, para isso a gente precisa primeiro escolher a nossa base, que é o nosso número de vacas. Então, nos dois casos, a gente vai trabalhar aqui com 400 vacas, tá? 400 para cá e 400 para lá. E aí, a análise tem que ser feita em cima de números médios e números que foram estudados, tá? Se a gente pegar diversos trabalhos que falam de monta natural e diversos trabalhos que falam de estação de monta, eles vão falar qual que é o índice de prenhez médio dessas duas atividades, ou dessas duas formas de se explorar reprodução. Se a gente for pensar em estação de monta, é muito comum que a nossa taxa de prenhez aqui seja na casa dos 80%, certo? Já na monta natural, como a gente não consegue controlar muito bem a reprodução das vacas, essa taxa de prenhez aqui vai estar, olha, com muita boa vontade, tá? Na casa dos 65%. Então, se a gente pensar nos dois cenários, aqui a gente tem 400 vezes 0,8, a gente tem 320 vacas prenhas, 320 vacas prenhas, e aqui a gente tem 260 vacas prenhas. Só nisso a gente já começa a ver um número bem diferente. De um para outro a gente tem 80 vacas de diferença em relação ao prenhez, certo? Vamos agora começar a destrinchar esses números, tá? Vamos começar a destrinchar. Daqui pra frente, os números são bem iguais, porque a gente consegue controlar melhor esses dois fatores. Então, vamos aplicar números realistas aqui. A gente vai perder aqui menos 4% de aborto, tá? Vamos trazer, não é só aborto, tem diversas outras coisas, mas para facilitar a conta. Então, 320 menos 4%, a gente já passa para 307 vacas. Se a gente descontar aqui, menos 4%, a gente já passa para 250 vacas. A gente também tem uma perda de mais ou menos também uns 4% de mortalidade de bezerro. 4% de mortalidade. Então dessas 307, a gente perdeu 4%, a gente vai para 294. Agora já é bezerro, né? 294 bezerros. E aqui a gente vai para 240 bezerros. Então, no final das contas, a gente só de material
produzido, ou de matéria-prima, de carne produzida de bezerro, de indivíduos, desculpa, a gente já tem uma diferença de 44, certo? A gente tem uma diferença de 44. Vou apagar a lousa aqui rapidinho, que a gente vai refazer, na verdade recomeçar a conta com esses números aqui. A gente fez todo o processo, achou o volume de bezerro que a gente vai conseguir produzir em cada uma das situações e agora vamos realmente para a parte financeira da coisa. R$5,28. Não, o meu seu vai ter um pouco menos, vai ser 5,15. Tá. Ou 5,48, 5,50. Pode colocar 5,50. Esse é o vídeo. 9, eu acho. 9? Não foi. É o 10, eu acho. 9, 10. Qual que é o nome da aula? 10. Esse aqui é o Estação estação de monta. de monta versus monta natural. É. Vamos voltar? Olha só, pessoal, voltando aqui, tá? Nesse primeiro cenário, um cenário de estação com 400 vacas, eu consegui produzir 294 bezerros e na monta natural eu produzi 240. Ah, mas a diferença não é muita. Vamos trazer para o financeiro. Só que existe uma coisa muito importante aqui de ser calculada. A literatura já cansou de mostrar que esse bezerro é sempre mais pesado do que esse na média. Por quê? Na estação de monta a gente consegue controlar melhor os nascimentos. Controlando melhor os nascimentos, a gente consegue deixar ou fazer com que o animal se alimente melhor. A mãe se alimenta melhor, produz mais leite, ele se alimenta melhor e desmama mais pesado. É muito factível, é muito tranquilo de conseguir um resultado aqui nesse caso, onde a nossa desmama média, aqui é o peso da desmama média de 210 quilos, tá? Ao passo que diversos outros trabalhos mostram que esse animal aqui da monta natural, ou a média deles, é uma média pelo menos aí na casa dos 10 a 20% mais leve. Se a gente pegar mais uma vez um índice médio, onde com a estação de monta a gente desmamaria com 210 quilos e tirar daqui 15% de peso, a gente está falando de um animal desmamado, de um bezerro, de um peso de desmama médio, aqui nessa situação, de 180 quilos. Tá? Então, agora é a hora da verdade financeira. Por quê? A gente vende quilos de bezerro. A grande maioria das nossas vendas se baseia no preço do animal mediante a seu quilo. Tá? Vamos imaginar também preços médios. Vamos imaginar uma venda média na casa dos R$8. Tá? Então esse bezerro aqui de 210 quilos, se eu multiplicar por 8, 210 vezes 8, a gente está falando de um animal médio aqui de R$1.680, certo? Nesse caso, 180 quilos, e olha só que ainda aqui eu poderia diminuir um pouco o preço do quilo, porque geralmente esse animal tem uma qualidade um pouco inferior, então nos pago mesmo. Mas vamos continuar no mesmo preço. 180 vezes 8, a gente está falando de um animal médio de R$1.440, certo? R$1.440. Vamos multiplicar agora pela quantidade de animal vendido. Nesse caso, 294 e nesse caso, 240. Então, no final das contas, essa fazenda que optou pela estação, isso de valor bruto arrecadado, tá? Com bezerro, ela vai chegar mais ou menos na casa dos R$493 mil. Essa fazenda aqui, vendendo bezerro de 1.440, 240 bezerros, ela chega na casa
dos 345 mil reais. Se a gente pegar a diferença de uma para outra, a gente está falando de uma diferença nesses cenários aqui, de 147 mil reais. É uma porcentagem muito grande. Se a gente for pegar, é uma diferença de mais de 30%, tá? É claro que é muito bonito ver esse número, porque ele estabelece uma boa diferença entre uma estratégia ou outra. Claro que essa estratégia é mais cara de se implementar, essa estratégia é mais barata. Ao mesmo tempo que aqui eu preciso de mais touro, aqui eu preciso de menos, então o dinheiro empregado numa categoria muito cara é menor. O meu fluxo de caixa é um pouco diferente. Aqui eu vou vender bezerro quase todo mês, dependendo do meu número de vacas. Aqui não, mas isso compensa automaticamente assim que eu coloco as vacas de descarte dentro do sistema. O que eu quero dizer? Que financeiramente é mais do que provado que a estação de monta ela traz muito mais rendimento financeiro, tá? Ela traz muito mais padronização, ela traz um animal de melhor qualidade, ela traz uma melhor comercialização. Mas tudo é questão de estrutura para ser feito. Não dá para falar que cabe para todo mundo, que não cabe. Só que uma coisa eu tenho muito na minha cabeça que é assim, ó. A partir do momento que você está em um negócio e esse negócio ele consegue te vislumbrar melhores arrecadações, melhores faturamentos, não se adequar para tal é burrice, porque você fica na mesmice e fica faturando sempre menos. Então, beleza, que hoje a sua fazenda ela não consegue fazer isso, mas futuramente você descartar um faturamento maior, porque hoje você não consegue desenvolver a técnica, é uma burrice tremenda, é um fator primordial para daqui a pouco você começar a reclamar da atividade e querer sair dela. Beleza? O vídeo foi esse, era mais ou menos nessa conta que eu queria chegar, para esclarecer algumas dúvidas. Se você concorda, se você não concorda, usa o espaço para comentários, vamos trocar uma ideia de como é feito na sua fazenda, os índices que você consegue ter em cada uma dessas situações. Se eu estou falando besteira, também pode discordar, não tem problema nenhum. Beleza? Se você gostou das informações, se você achou legal, pô, se inscreve no canal, é importantíssimo isso. Ativa o sininho das notificações para você não perder nada do que a gente lança aqui. E deixa um like, fortalece o canal, que o YouTube entende que a gente está fazendo um trabalho legal e vai mandar isso para o maior número de pessoas possíveis. Beleza? Valeu pessoal, até o próximo vídeo.